pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Quanto tempo não nos víamos, não nos encontrávamos aqui pelas aulas gravadas, né? Só nas aulas online que são maravilhosas. Então, pessoal, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o número dos substantivos, páginas 133 a 136. Então, só pra gente dar uma recapitulada no que é substantivo aí. Então, segue aí com a tia. O que é um substantivo? Então, nós sabemos que o substantivo é uma classe de palavra que vai fazer o quê? Vai nomear seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, ok? Então, o substantivo, ele vai nomear tudo. Seres, objetos, fenômenos, lugares, ok? Nome de pessoas, nome de cidades, estados, objetos, tudo. Então, a classe de palavras substantivo, ela tem como nomeação. Ela vai nomear. Dentro do substantivo, ele pode ser flexionado em gênero, que é o masculino e o feminino. Número, singular, plural. Grau, aumentativo e diminutivo. Dentro do substantivo, nós temos as classificações dos substantivos. Então, os substantivos, eles são classificados em 9 tipos. Então, vamos lá. Primeiro, substantivo comum, próprio, simples, composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e o coletivo. Muito bem. Recapitulando, o que é um substantivo comum? Os substantivos comuns, eles são as palavras que designam o quê? Os seres da mesma espécie de uma forma genérica. Então, quando eu falo assim, pessoas, né? Eu estou falando de qualquer pessoa. Eu estou falando de forma genérica, pode ser qualquer pessoa. Quando eu falo país, né? Quando eu falo país, eu estou generalizando, pode ser qualquer país, qualquer gente, ok? Substantivo próprio é o contrário do substantivo comum. Por quê? Os substantivos próprios, grafados, primeiro, eles são grafados em letras maiúsculas. Então, os substantivos próprios, eles são grafados com letras maiúsculas. Então, já é uma característica dele. São palavras que particularizam. Eles vão particularizar o quê? Seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie, ok? Quando eu falo Brasil, eu estou particularizando um país. Então, se eu tenho país, é uma forma geral, mas quando eu falo em Brasil, eu estou especificando. Eu estou falando daquele Brasil. Muito bem. Nós temos também os substantivos simples. Os substantivos simples, eles são formados por apenas uma palavra. Por exemplo, casa, carro, camisa, camiseta, ventilador. Eu tenho apenas uma palavra. Então, nós temos um substantivo simples, isso aí. Substantivo composto. Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. Por exemplo, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor, flor, girassol. Girassol eu tenho duas palavras, que é o gira mais o sol. Passatempo, eu tenho passa mais o tempo. Então, eu tenho o substantivo composto. E tenho também o substantivo concreto. Os substantivos concretos designam as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Por exemplo, menina, homem, cachorro, fada. Fada? Fada. Fada é concreto por quê? Fada, quando eu falo assim, meninos, desenhem uma fada. Vocês sabem
vocês vão lá e desenham uma fada. Então, vocês têm consciência do que é uma fada. Então, pra gente, isso é real. Eu sei o que é uma fada. Eu consigo explicar o que é uma fada. Por isso, nós temos um substantivo concreto. O substantivo concreto, ele não precisa de ninguém para existir. Ele existe sozinho. Por isso que nós temos o Saci, Deus, como substantivo concreto, porque eles não precisam de ninguém para existir. Nós também temos os substantivos abstratos. O que são esses substantivos abstratos? São aqueles que são relacionados a sentimentos, a estados, a qualidades, a ações. Então, por exemplo, beleza, alegria, bondade, raiva, gripe, medo, são substantivos abstratos. Por quê? Porque eles necessitam de alguém para existir. Então, eles precisam de algo ou alguém para existir. Eu não vejo a beleza. Oi, beleza? Tudo bom, beleza? Não, ela precisa de alguém, como a tia Thaís, né? Para existir. Precisa de beleza. Muito bem. Substantivo primitivo. Os substantivos primitivos, como o próprio nome ele já diz, como o próprio nome ele já indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. São as palavras originais. Por exemplo, casa, folha, chuva, são palavras originais. Muito bem. Nós também temos os substantivos derivados, né? O que é substantivo derivado? São aquelas palavras que derivam de outras. Então, eles derivam do primitivo. Se eu tenho casa como primitivo, eu vou ter a derivação de casa, que será o quê? Casarão, ok? Se eu tenho folhagem, eu vou ter, né, o primitivo, que é folha, e o derivado, que é folhagem. Se eu tenho chuvarada, eu tenho o chuva, que é um substantivo primitivo, e vou ter o chuvarada, que é um substantivo derivado. E o último, né, substantivo coletivo. Os substantivos coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Por exemplo, flora é um conjunto de quê? De flores. Álbum é um conjunto de fotos. Colmeia é um conjunto de abelhas. Alcateia é um conjunto de lobos. Então, quando nós falamos em substantivo coletivo, é uma palavra, tá? Que está no singular, mas que vai comportar um conjunto de outras palavras, outros seres. É um conjunto de seres. Muito bem. Gênero do substantivo, ok? Vamos dar só uma revisada nos gêneros dos substantivos. De acordo com o gênero feminino e masculino das palavras substantivadas, elas são classificadas em substantivos biformes, que eles apresentam uma forma, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, professor, nós temos duas formas: professor para o masculino, professora para o feminino. Então, isso é um substantivo biforme, duas. Substantivos uniformes, somente um termo especifica os dois gêneros. Então, eles são classificados em epícenos, palavras que apresentam aí somente um gênero e ela refere-se aos animais. Então, nós temos foca, a foca macho, foca fêmea. Sobrecomum, palavras que apresentam um gênero e se referem a pessoas, por exemplo, criança. A criança, ela é tanto para o gênero feminino quanto para o masculino. Então, nós temos uma palavra aí sobrecomum. Então, criança, pessoa é para os dois gêneros. Uma única palavra para os dois gêneros. Comum de dois gêneros, termo que se refere aos dois gêneros, masculino e feminino, identificado aí por meio do artigo acompanha, por exemplo,
o artista, a artista. Então, o substantivo comum de dois gêneros é quando nós temos a utilização dos artigos. Então, é os artigos que vão fazer a definição de masculino e feminino da palavra. Por exemplo, artista, eu tenho o artista, a artista. Então, o único que vai mudar aí pra gente saber se está no masculino ou no feminino é o artigo o para masculino, a para feminino. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá para a flexão. Então, vamos lá para a flexão de número. Número do substantivo. Em número, o substantivo, ele flexiona em singular, por exemplo, criança, cão e cebola, e plural, crianças, cães e cebolas. Grande parte dos substantivos formam plural através do acréscimo do S. E assim que acontece com as palavras terminadas em vogal ou ditongo, com as palavras paroxítonas e algumas oxítonas. Por exemplo, abacaxi, como vai ficar no... abacaxi está no singular, como vai ficar no plural? Isso, abacaxis. Bênção, no singular, como vai ficar no plural? Bênçãos. Carta, no singular, como vai ficar no plural? Cartas. Dente, no singular, como vai ficar no plural? Dentes. Isso aí. Nós temos aí, né, a mesa, uma mesa, indica um só objeto. As mesas, umas mesas, indicam mais de um objeto. Então, os artigos o, a, os, as, uma, uns e umas acompanham aí o substantivo, né, para ajudar aí na formação do plural. É muito fácil formar o plural, mas mesmo assim é interessante que você se assegure das regras. Então, primeiro, aos substantivos terminados em vogal ou ditongo é o encontro de duas vogais aí na mesma sílaba, nós acrescentamos o S. Os substantivos terminados em R, Z e S, tá? Estas em sílaba tônica, acrescentamos ES. Os substantivos paroxítonos terminados em S ou X conservam a mesma forma. Então, o lápis, os lápis. O tórax, os tórax. Então, nós vamos acrescentar aí somente o S nos artigos. Os substantivos terminados em M troca o M pelo N, S. Então, por exemplo, viagem, viagens, jardim, jardins, nuvem, nuvens, jejum, jejuns. Os substantivos terminados em ao, el, ol ou u trocam-se o L por is. Então, nós temos animal, animais, sol, sóis, pastel, pastéis, azul, azuis. Muito bem, página 35. Substantivos terminados em il. Se forem oxítonos, oxítonos é o quê? Quando a sílaba tônica recai na última sílaba. Perdem o i e recebem, perdem o L e recebem S. Então, nós temos canil, canis, funil, funis. Se forem paroxítonas, trocam o il por eis. Então, inútil, inúteis, réptil, répteis, projétil, projéteis. Os substantivos terminados em ão fazem o plural em ãos. Mão, mãos, cidadão, cidadãos, órgão, órgãos e assim por diante. Fazem o plural em ões. Então, balão, balões, avião, aviões, caminhão, caminhões e assim por diante. Fazem o plural em ães. Capelão, capelães, capitão, capitães e assim sucessivamente.
Há substantivos que só são usados no plural. Núpcias, pêsames, antolhos, óculos, viveres, fezes, cócegas. Então, essas palavras, elas já são no plural. Então, nós não temos o singular dessas palavras. Há substantivos que não são usados, né, no plural. O nome de virtudes, de metais, de artes, de vícios, de ciências. Então, a bondade, a platina, a inveja, a física. Então, todos os nomes que fazem parte aí de metais, das artes, de vícios e de ciências, eles, tá, não são colocados, não são usados no plural. Plural dos substantivos compostos. Então, os substantivos compostos formam o plural de várias maneiras. Primeiro, nós temos substantivo mais substantivo. Então, vai ficar carta, bilhete, vai ficar como? Cartas, bilhetes. Nós vamos ter também o substantivo mais um adjetivo. O amor, que é um substantivo que? Exatamente, abstrato, mais o adjetivo perfeito. Então, o que é um adjetivo? É uma qualidade que nós damos para quem? Para o substantivo. Então, vai estar no plural quando eu tiver um substantivo mais um adjetivo. Então, os dois vão para o plural. Quando eu tiver um adjetivo mais um substantivo. Então, os dois vão para o plural. Então, boas tardes, tá? Então, os dois vão para o plural. Quando eu tiver um numeral mais um substantivo. Então, eu tenho terceiro sargento. Então, terceiros sargentos. Então, os dois vão para o plural. Só a primeira palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado por. Então, aqui, somente a primeira palavra vai para o plural. Então, quando eu tenho substantivo de substantivo. Então, eu tenho um substantivo mais o de mais um substantivo. Então, quando eu tiver boca de leão, somente o boca vai para o plural. Bocas de leão. Só a segunda palavra do substantivo composto vai para o plural quando ele é formado. Então, quando eu tenho um verbo mais um substantivo. Então, quando eu tiver um verbo mais um substantivo, somente a última palavra vai para o plural. Então, se eu tenho bate, que é o verbo, boca, substantivo. Quem vai para o plural? Bocas. Quando eu tiver palavras repetidas, por exemplo, tico, tico, então tico, ticos. Somente o segundo vai para o plural. Muito bem. Agora, vocês vão realizar a atividade da página 137 à página 139, ok? E quando for na nossa próxima aula, nós vamos estar fazendo a correção dessa atividade, ok? Um grande beijo, um grande abraço e até a nossa correção.